Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de matemática, nossa segunda aula de matemática desta semana. Espero que a turma inteira esteja acompanhando aí, tá bom? Olha só, gente, na nossa aula anterior nós fizemos a correção até a página 100, foi assim? Esse bingo que tem na página 101 a gente vai fazer na nossa próxima aula online, tá certo? Hoje nós vamos iniciar aí fazendo uma revisão sobre as horas. Aí a partir da página 102, onde tem uma atividade que a tia vai fazer junto com vocês. Então vamos lá fazer essa revisão. Então olha só, turminha, para a gente responder essa atividade aí, a gente precisa revisar algumas coisas. Vejam bem, nós sabemos que uma hora, né, é uma volta no relógio, naquele relógio analógico, não é o relógio de ponteiros. E que em um dia, nós temos 24 horas. Nós não sabemos disso aqui? Um dia, nós temos 24 horas. Então, quando amanhece o dia, a gente diz que amanhece o dia quando, por exemplo, dá 1h da manhã, da madrugada. Então, 1h da manhã, 2h da manhã, isso é madrugada, esse período que a gente chama, tá? 3, 4, 5, e aí vai clareando o dia, aqui no Brasil, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas, deu meio-dia, não é? Quando dá aqui meio-dia, nós temos o sistema brasileiro de contar as horas até 24 horas, ou seja, depois do 12 aqui, a gente considera 1h da tarde ou 13 horas. Por que 13 horas? Porque não é o número que vem depois do 12. Então, a gente sabe aqui que quando a gente vê em relógios digitais lá no celular ou em outro relógio que não é analógico de ponteiros, a gente utiliza essa expressão aqui, essa escrita de 13 horas. Então, depois do 12 vem o 13. Mas a gente sabe que depois de 12 horas a gente tem 1h da tarde, não é? Então, 13 horas é igual a 1h da tarde. 14 horas são 2h da tarde. 15 horas, 3h da tarde, tá? 16 horas são 4h da tarde. 17 horas, 5h da tarde, tá bom? 18 horas são 6h da tarde. 19, 7 horas. 20, 8 horas. 21, 9 horas. 22, 10 horas. Aqui já é horário noturno, tá? A tia marcou aqui com cores diferentes para vocês entenderem. 23 horas são 11 horas. E 24 horas é quando dá meia-noite, quando dá 0 horas, que aí inicia novamente um novo dia. Quando completa 0 horas, a gente vem de novo para 1h da manhã. E aí a gente faz esse ciclo novamente de um dia, tá bom? Então não esqueçam disso aqui, certo? Para poder respondermos aí a atividade. Aí a primeira questão, ele diz assim, ó, os relógios a seguir indicam a que horas começou e terminou cada atividade. Determine o tempo gasto em cada uma. Nós observamos aí que nós temos o relógio analógico e o relógio digital. Então, para a gente fazer essas subtrações, a gente precisa conhecer aqui essas horas no relógio digital, a qual ela equivale, para a gente ter a noção e não se confundir, tá certo? Então, ele tem aí, ó, nesse primeiro relógio, ele tem 10 horas e 20, e no relógio digital, o fim, né, que marca o fim da atividade, são 11 horas e 10. Então, veja bem, de 11h20, aliás, 11h30, não é? De 11h20 para 11h30, o 30, né, quando está aqui no 6, não é assim? Então, eu tenho quanto tempo? Tenho 10 minutos, não é? Então, aí a resposta da letra A, 10 minutos. De 11h20 para 11h30, de 20 para 30 a gente não tem 10? Então, são 10 minutos, tá certo? Já na letra B, ele marca o início da atividade às 7h30 e o fim às 22 horas. Se são 22 horas, a gente já sabe que está no horário noturno, não é? Então, 22 horas. Esse 7h30 também vai ser noturno. Então, eu tenho 7h30 para chegar a 10 horas. Quanto tempo falta? E aí? Ó, de 7h30 para 8 horas falta meia. De 8 para 10 faltam 2. Então, 2 mais meia, 2 horas e meia. Isso mesmo. 2 horas e 30 minutos. Lembrando também que a gente pode estar representando essas horas assim, 10 e o nome minutos, ou a gente pode estar representando assim, ó, 10 minutos.
E aqui a gente também pode estar representando assim, ó, 2 horas, H minúsculo, 30 minutos. Dessa forma aqui, tá bom? Já na letra C, ele marca o início da atividade 3 horas. Terminou 16, mas não é esse 3 aqui. Vai ser o 3 horas, ó. 3 horas é 15 horas, são 15 horas. Então ele começou aqui, terminou às 16. Quantas horas ele gastou? 1 hora apenas, não é, gente? Então, ou assim, 1 hora ou 1H. Agora que nós já respondemos essa primeira questão, vocês vão realizar essa situação, essas duas situações problemas aí, da segunda questão, da letra A e da letra B, lembrando sempre desse conceito aqui que a tia explicou, tá certo? Agora nós vamos ver como é que a gente pode também representar e escrever as horas, seguindo o modelo que é utilizado lá nos Estados Unidos, aqui ó, na página 103, ele vai mostrar. Vamos dar uma conferida. Então, gente, ele vem dizendo aí que na página 103, a gente pode escrever dessas duas formas como eu mostrei a vocês, 8 horas e 30 minutos por extenso, ou 8H e 30 min, tá? Mas a gente existe outra forma que é utilizada lá nos Estados Unidos, o sistema de 12 horas. Então, como é essa forma? Eu utilizo o AM para representar o período da manhã e o PM para representar o período da tarde. De onde é que vem essa origem de AM e PM? Essa expressão AM/PM vem de origem latina, que significa antes do meio-dia e após o meio-dia, pós-meio-dia, tá bom? Então, esse período do AM é o período antes do meio-dia. Então, aqui, ó, na letra B, a gente pode expressar como 5 e 15 PM. Se é PM, é pós-meio-dia. A gente vai utilizar os números dessa faixa verde, não é? Então, 5 horas equivale a que horas? 5 horas são 17 horas. Então, aqui a gente vai colocar 17 horas e 15 minutos. Tá bom? Já aqui está o contrário, que a gente vai transformar assim, ó. São 17 horas e 40 minutos. Então, 17 horas são 5 horas, né, que a gente já viu. 5, 2 pontinhos, 40, P, pontinho, M. Tá bom? É só um pontinho aqui, gente. E aqui a gente vai transformar novamente como a gente fez. Tenho 9 horas e 5 minutos, eu vou transformar 9 horas. Então, esse aqui vai ser o da faixa amarela, que é o antes de meio-dia, o AM. 9, 2 pontinhos, 5, 0, 5, não é? Que é a unidade. P, M ou AM, gente? Então, se são 9 horas, vai ser AM, antes de meio-dia. Então, A.M. Lembrando que esse A e esse M são minúsculos, tá? A gente não pode esquecer. Se a gente fizer maiúsculo, já vai ser outra expressão. E agora, gente, nós vamos aí revisar um pouquinho sobre os dias, horas, minutos e segundos. Então, a gente sabe que o dia ele é composto por 24 horas. As horas são compostas por minutos. As horas compõem o dia, os dias compõem semanas, meses, semestres, bimestres e até anos, não é verdade? Então, vamos ver aí o que o livro traz a partir da página 103, para que então vocês possam realizar a atividade da página 104 e 105. Vamos lá? Então, aqui, gente, como vocês sabem, ele vai mostrar os dias, horas, minutos e segundos, não é? E a importância que eles têm para a composição do tempo, para a contagem do tempo. Então, os dias, as horas, os minutos e os segundos estão relacionados. Então, observe. Em 1 minuto, eu tenho segundos. Em 1 hora, há 60 minutos, ou 3.600 segundos, que é 60 vezes 60, para dar 3.600. Em um dia, há 24, ou 1.440 minutos, ou 86.400 segundos. A gente vai fazendo a multiplicação aqui para descobrir, tá certo? Coloca aqui em cima, ó, estudar, para que vocês pratiquem um pouquinho. E aí embaixo ele pergunta, né? Como conseguimos saber a quantidade de segundos em 1 hora? Gente, 1 hora é composta por 60 minutos. 60 minutos é composto de quantos segundos? Cada minuto é composto de 60 segundos. Então, a gente consegue fazer isso aí através da multiplicação, não é isso?
Aí na próxima página, a partir da página 104, tem uma atividade que vocês vão precisar utilizar um calendário para respondê-la. Então, se não tiver o calendário impresso, ou então pega o calendário na internet, só é vocês pesquisarem que vai aparecer, gente, no celular, no computador. Hoje em dia todo local tem calendário, então procurem um para poder vocês responderem essa atividade, que vai da 4 até a página 105. Então, gente, você já deve ter percebido que os meses do ano, eles podem ter 28, 29 dias, 30 dias, 31. E há um truque para a gente descobrir quantos dias tem cada mês. Ele vem explicando aí na página 105. Então, veja bem. Os nossos dedos são compostos das articulações que são mais altas do que entre uma articulação e outra é um pouco mais baixo, não é assim? Então, a gente pode fazer essa contagem fazendo da seguinte maneira. O nosso mês, o nosso ano começa em janeiro, não é? Então, ó, janeiro, fevereiro, a parte de baixo. Março, abril, maio, junho, julho. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, o mês que ficou na parte alta aqui da articulação, esse mês vai ter 31 dias. E o mês que ficou aqui embaixo, entre uma articulação e outra, nessa baixinha que a gente tem aqui dos nossos dedos, é um mês que pode ter 28, 29, como o caso é fevereiro, que é o primeiro, segundo mês aqui. E os demais têm todos 30 dias. Confiram. Janeiro, 31 dias. Fevereiro, 28, 29, vai depender do ano, se é bissexto ou não. Março, 31. Abril, 30. Maio, 31. Junho, 30. Julho, 31. Agosto também é 31, ó, alto e alto, tá vendo? E assim vai. Bem interessante esse truque, né, gente? Então, turma, a nossa aula termina aqui. Façam essas atividades que a tia pediu. A segunda questão, letra A e letra B, da página 102, e as páginas 104 e 105 com o calendário para responder direitinho. E na nossa próxima aula a gente faz a correção e tira as nossas dúvidas, tá bom? Um grande beijo, turma, e até a nossa próxima aula.